Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia Sagrada em Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 9. A partir do versículo de número 28. Você que nos acompanha virtualmente, receba um abraço da Igreja Batista Peniel. E nós estamos aqui aguardando a sua visita para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Diz o texto sagrado, Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 28 em diante. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso. Falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha das nuvens disse: Este é meu filho, meu escolhido, ouça-nos. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinha visto. Amém? Palavra maravilhosa. E que Deus nos dê sabedoria para entendermos o que Ele quer falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Certamente, o texto, ele nos pode conduzir a ministrar sobre a transfiguração. Mas não é sobre a transfiguração em sua essência que nós vamos ministrar nesta noite. Esse texto, ele nos revela ensinamentos profundos. Dentre um deles, a necessidade de vivermos buscando a cada dia e mantermos, por consequência, a intimidade com Deus. Você já se perguntou se Deus está com saudade de você? Será que Deus está com saudade de você?
Será que Deus está sentindo falta do seu relacionamento com Ele? É muito importante a gente entender que nós somos chamados a vivermos relacionamento com o Pai e relacionamento de intimidade com Ele. Tiago já até nos advertia no seu livro, quando ele diz: achegai-vos a Deus, intimidade, e Ele se achegará a vós outros. A intimidade, por consequência, é uma decisão diária de querermos estar nos relacionando com o Pai. Vir à igreja, participar de culto, não quer dizer, não quer traduzir necessariamente que você está vivendo uma vida de intimidade com Deus. E uma igreja que tem propósito, amém? Uma igreja que busca se realizar no Senhor, ela não pode viver distante do Pai, viver sem relacionamento com o Senhor. Não tem como, porque nós vivemos, irmãos, num mundo de muito barulho, muitas vozes, muitas bandejas, o excesso de atividades e de demandas que este mundo nos oferece e nos apresenta, fez tornar o nosso tempo para nós reduzido. Imagine em relação ao nosso relacionamento com Deus. Se nós não temos tempo para Deus, a gente não ouve o Senhor. E se a gente não ouve o Senhor, é o primeiro sinal de que nós estamos com o relacionamento com Ele fragilizado. Deus fala baixo. Deus fala baixo. Sabe por que Deus fala baixo? Porque Ele quer proximidade de nós. Ele não quer distância. E essa proximidade é representada pela intimidade com o Senhor. Por isso, irmãos, vou passar uns dias pensando aqui, igreja com propósito, tem intimidade com o Pai. E esse ano a gente separou por direcionamento do Pai a vivermos no sentido de a cada dia nos aprimorarmos, nos definirmos, no sentido de viver esse imperioso relacionamento pai e filho. E que talvez na vida de muitos esteja o quê? Fragilizado. O que é que eu vejo? O que é que a gente pode aprender dentro desse texto? A vida de Jesus, ela sempre foi uma vida pública. Jesus, durante todo o ministério terreno dele, registrado, era uma vida pública. Exceto quando ele se reservava para orar, se relacionar
ter intimidade com o Pai. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que o vê no secreto, o recompensará. A gente precisa entender nesse texto que essa palavra, ela nos orienta quando você orar. A oração é o maior elemento de representatividade do relacionamento íntimo do filho com o pai. Se você não desenvolve isso, esse relacionamento, e quando Jesus fala, entra no seu quarto e fecha a porta, ele está dizendo, ali é o seu tempo de intimidade comigo, o noivo com a noiva, a sua igreja. É o tempo de parar, de chorar, de se apresentar, de se derramar na presença do Pai. É nesse secreto que o Pai que te ouve em secreto, ele derramar sobre sua vida a recompensa. Então, irmãos, essa vida de Jesus, que era pública, uma vida que durante o seu tempo de ministério foi uma vida de milagres, curas, ensinamentos, discipulado, cuidado, expulsar demônios e de formação de discípulos. O Senhor fazia isso, mas acima disso, ele tinha uma vida profunda de comunhão com o Pai. Aprenda o quê? Eu posso fazer todas as coisas, mas se eu não tiver o tempo de intimidade com o Senhor, de oração com o Senhor, preste bem atenção. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Porque muitas vezes a gente está ouvindo, acha interessante, mas não atinge a nossa alma que precisa ser tratada. E a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, trata o meu coração. Porque eu creio que quando uma palavra vem para a vida da igreja, é porque o Senhor quer direcionar a vida da igreja. E Jesus Cristo, nessa vida profunda de comunhão com o Pai, ele orava, ele também buscava orar em lugares reservados, ele se retirava do barulho e do meio da multidão e subia ao monte. Essa é uma prática de Jesus de intimidade. Ele vivia no secreto. Ministério pessoal dele, pai e filho, era no secreto. O ministério de realizar as boas obras, a pregação do Evangelho era pública. Mas o tempo dele com o Pai, ele jamais abriu mão. O que é que nós temos feito? Eu estava perguntando para o texto, por que naquele momento tão especial de Jesus, ele pega 3 discípulos
e leva para, vamos usar a expressão, para conhecerem ou para despertarem o entendimento do que é o relacionamento do filho com o pai. E o Senhor chamou, e o texto para a gente é bem claro, o texto lido, e eu vejo nesse texto uma cena forte do ministério de Jesus, que foi a transfiguração. Ele pega esses 3 discípulos, sobe a um monte para orar, e enquanto Jesus ora, o texto diz, a sua aparência se transforma, as suas vestes se tornam brancas e resplandecentes. Por que só naquele momento? E não acontecia isso antes. Se era Jesus, o Filho de Deus. Suas roupas ficavam resplandecentes. Aí o texto diz que Moisés e Elias aparecem, a glória se manifesta, uma nuvem envolveu todo o ambiente, e uma voz diz, este é meu filho, o escolhido, ouçam ele. Essa cena, essa porção sobrenatural, a qual a gente não vai entrar nesse detalhe da transfiguração, porque seria uma outra mensagem, um outro estudo, mas ela revela também, dentro da sua essência, a intimidade que o Senhor queria que seus discípulos percebessem, entendessem o que é intimidade com Deus. Jesus, naquele momento, faz demonstrar não apenas um milagre ali da transfiguração, a presença de 2 homens do passado, Moisés e Elias, que têm seus ensinamentos também, mas o Senhor quer mostrar ali para aqueles homens a dimensão de uma vida de oração. 28. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para quê? Para orar. Para relacionar-se com o Pai. Coisa que o Senhor só fazia em secreto, na sua intimidade. Pegou aqueles 3 homens, assim, vocês vão agora ver. Vocês vão ter uma experiência do que é intimidade com Deus. E se eu fosse você, eu mergulhava no que o Senhor está falando, porque nós precisamos mais de intimidade com o Senhor. Lições que nós podemos levantar desta passagem. Primeira, eu disse que a oração é a base da intimidade com Deus. Você vai chegar, você vai orar, vai apresentar suas necessidades, as suas demandas de vida, seus fardos e tudo ao Senhor. Pronto. Mas isso não reflete intimidade com Deus. Pedir não reflete intimidade. Pedir reflete dependência de um necessitado. Mas a oração, ela revela a base da intimidade que nós precisamos ter com Deus. Subir ao monte fala de separação. Fala de sair do ambiente comum.
nessa realidade de intimidade, sair das distrações que esse mundo nos apresenta o tempo todo. Precisamos sair disso para entrarmos no campo e desenvolvermos uma intimidade com Deus. Enquanto você deixar que este mundo, essas distrações, as faltas de tempo, as circunstâncias da vida, domine, você jamais vai ter tempo para Deus e, o pior de tudo, tempo para relacionar-se com Deus. A gente, na nossa vida espiritual, muitos têm permanecido na superfície. Não há aprofundamento. E quem permanece na superfície do relacionamento com Deus, Deus não o chama. Superficialidade não gera relacionamento com Deus. Vai gerar a partir do momento que a gente busca responder o convite de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. No texto lido, há um convite, há um chamado, e aqueles homens foram. Cerca de outros dias depois, levou consigo Pedro, João e Tiago. Houve um chamado que poderia ser recusado, mas aqueles homens foram. É por isso que a gente precisa entender que a vida no secreto, na intimidade com Deus, precisa de resposta nossa, de atitude nossa, de desejo nosso de querer ir, de querer avançar no relacionamento com Ele. Mas muitos permanecem na superfície, tem motivo, vou dizer algum, para que a gente se fixe mais. A convite de Jesus nos chamando para orar mais. Há convites de Jesus nos chamando para nos silenciar mais, para estudarmos mais, dedicarmos mais à leitura da palavra, a orar, a jejuar, a viver uma vida de consagração. Esses convites de Jesus para abandonar as distrações que tiram nosso foco, nossa atenção dele, se separar de ambientes que esfriam a nossa fé e reorganizar a nossa agenda em relação à presença dele na nossa vida. O Senhor não está tendo tempo porque nossa agenda está cheia. E a gente precisa reorganizar para ter um tempo para Deus. O Senhor queria que aqueles homens entendessem isso, como quer que a gente entenda essa realidade. Mas nem todo convite de Deus para nós parece conveniente para nós. Semana passada nós ministramos aqui. E para fazer a vontade de Deus, a gente precisa se libertar das nossas conveniências. Eu só faço a vontade de Deus se for conveniente para mim, que se não for, eu não vou me interessar. E aqui ele está dizendo, e ele está nos confrontando das nossas conveniências para termos um relacionamento com ele. Ele confronta a nossa pressa, a gente só anda agitado. A gente só anda no corre-corre. A gente não tem tempo de nem vir para o culto. Hoje eu vi uma irmã fazendo um vídeo lá, meus irmãos, vamos para o culto, um tempo bom, de bênção, o Senhor vai falar, vai te abençoar e não sei o quê. A gente não tem tempo.
nem para receber um tempo de ministração da palavra de Deus pela sua vida. Tem. Nossa pressa. A intimidade com Deus, ela confronta o nosso cansaço. Ela confronta o nosso excesso de compromisso. Jesus, como eu sofro com isso. Diante das demandas que eu tenho a semana toda, mas eu busco, dentro das minhas dificuldades, não perder o meu relacionamento com o Senhor. Ter essa consciência. Porque nós vivemos num tempo de excesso, sobrecarga de compromisso, e muitas vezes compromissos fúteis que não nos levam a nada, mas que a gente prioriza. Confronta nosso apego ao controle da nossa vida, confronta nossa dependência aos estímulos externos. As coisas que têm nos chamado a atenção, que nos dão prazer, e que o maior prazer nosso é ter intimidade com Deus. E a gente tem tanta porcaria aí do mundo, que a gente tem mais prazer. Alguma coisa está desajustada. Aí eu entendi a resposta. O porquê Deus levou Pedro e Tiago e João. Porque eles precisavam subir a um nível de intimidade, de conhecer o que é intimidade com Deus. Eles não ficaram apenas ouvindo Jesus orar, mesmo porque o texto nos diz que eles lutavam contra o sono. E eu aqui, sono, eu posso entender tanta coisa. Cansaço, falta de interesse. Mas eles lutavam contra o sono, e é isso que a gente tem que fazer. Tem momentos especiais da nossa vida que nós estamos desfrutando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, construindo um altar de intimidade. A gente fala assim, até que está bom que eu tenho outras coisas para fazer. Não tem como avançar aqui não, porque eu tenho outras coisas para fazer que são mais interessantes. Uma vez eu tive uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Aí quando eu levantei, que cheguei no closet da casa lá, aí eu parei assim no quarto e falei assim, meu Deus, eu estou tendo uma experiência com o Senhor. Aí me despertou aquele negócio, eu voltei, deitei aquele negócio, como continuou aquele momento maravilhoso com o Senhor. Aí quando eu estou no auge daquele relacionamento, sabe o que eu disse? Eu preciso acordar que amanhã eu tenho que trabalhar. Eu vou levantar cedo, que eu preciso viajar para trabalhar. E tinha viagem, tinha que sair 5h30 da manhã para estar em Porto Seguro para fazer audiência 9. Eu disse, não, mas eu não posso não, porque eu tenho que trabalhar. E aí, irmãos, a gente perde muita oportunidade de subir nesse nível no relacionamento com Deus. E eles ali, eles ficaram ouvindo, eles ficaram vendo todo um processo de acontecimento sobrenatural, desde a transfiguração a ver, a perceber Moisés e o profeta Elias. Meu Deus, que visão maravilhosa que aqueles homens tiveram. Mas eles tiveram por quê? Porque eles estavam inseridos num ambiente onde Jesus se propôs a orar. Eles não tiveram essa experiência por eles. Eles foram levados a perceber o que é sentir a presença de Deus através da experiência de Jesus. E aprender que era possível. Por isso, irmãos, nós precisamos nos inserir nessa experiência de oração como base de intimidade com Deus, essa construção de oração, de se derramar, de se regozijar, de chorar, de estar com tempo para Deus, permitir que Deus fale. Deus só fala
conosco, conversando hoje com o Popó, teologicamente, na calmaria, né? Se você não está na calma, no silêncio, se você está nas suas agitações, Deus não fala. E o Senhor botou aqueles 3 homens ali para assistir aquela cena maravilhosa. Porque Jesus estava envolvido no momento de intimidade com o Pai. O seu público com o Pai, porque 3 pessoas estavam desfrutando daquele momento. Por isso, irmãos, todos nós podemos isso. Todos nós. Isso, a gente precisa aprender que não basta apenas a gente admirar pessoas que têm o dom da oração. As meninas vêm aqui à frente, oram bonito, maravilhoso, glorificam o nome do Senhor, a igreja se derrama, pastor Gabriel fazendo aquelas orações bonitas aqui, e outros irmãos. Mas, não basta a gente admirar pessoas de oração. A gente também não basta estudar teologicamente sobre a intimidade com Deus, não. Não basta gostar deste tema. É preciso responder esse convite secreto de ir, se separar, abrir mão de tudo para estar com o Senhor. Essa é a resposta que a gente precisa dar. Por mais que você tenha um contexto de demandas ao seu redor, até filhos. Filhos têm que aprender isso. Papai e mamãe estão onde? Está no quarto, na intimidade com o Senhor. Eles vão crescer vendo isso. E vão aprender isso. Mas se a gente não pratica isso, eles não vão ver. Né? Por isso, irmãos, dentro desse texto, já caminhando para o nosso final, 29, enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes com o brilho de um relâmpago. Isso aconteceu quando Jesus orava. E esse detalhe não podia ser passado por despercebido por nossos irmãos que estavam ali, os discípulos. Quando Jesus orava, a presença de Deus ia se manifestando na vida dele. Ele ia se enchendo de graça e se enchendo de poder, e a santidade era manifestada. A graça do Senhor se movia sobre a vida dele, é por isso que ele brilhava, se resplandecia, porque era o natural de Jesus com o Pai. E que os discípulos, sendo discipulados, precisavam ver isso, perceber a profundidade disso. E, irmãos, o texto nos ensina, por consequência, que a oração na intimidade, ela gera transformação, amém? A oração na intimidade, ela nos conduz à transformação. Você quer passar por processos de transformações na sua vida? Vá para o secreto com o Senhor. E Ele vai agir. A Bíblia nos fala, dentro desse texto, e dentro de outros textos, que oração é comunhão. Nós não temos dúvida disso. Oração é rendição a Deus. Oração é alinhamento, exposição da nossa alma diante de Deus. Oração é permanência na presença de Deus. Oração é um ambiente onde, preste bem atenção, onde o Espírito Santo trabalha por nós. Nesse momento da intimidade, ali que o Espírito Santo está movendo e está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis e com palavras que nós não temos condições de expressar. É ali que o Espírito Santo está movendo, está trabalhando.
mas os pedidos ali são feitos de intimidade com Deus. Quando você está no tempo de intimidade com Deus, você não está pedindo para consertar o telhado, para ajudar a pagar a conta, para curar uma enfermidade, não. Você está na presença daquele que você tem prazer, você tem satisfação, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. É um momento de você se regozijar na presença dele, não é um momento de você simplesmente pedir. Momento de entrega plena que a gente precisa ter. A glória que pertence a Cristo, revelada por Deus, foi manifesta para aqueles homens percebessem. Eles perceberam naquele momento como eu posso dizer aqui, a identidade plena de Jesus. Eles tinham convicção de que Jesus, pelos ensinamentos e pela espera do cumprimento daquela promessa, que o Messias chegou. Mas ali, naqueles momentos, além deles perceberem a transfiguração de Jesus, eles tiveram a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Este é meu filho. E que coisa linda, que coisa profunda. Aquele momento de revelação de quem Jesus Cristo é. Por isso, concluindo, irmãos, na nossa vida, entenda, a oração tem também o mesmo papel. Nós podemos passar, e talvez alguns aqui, ou muitos, já passaram por essa experiência, da intimidade com Deus e sentir a manifestação da grandeza de Deus. A oração na intimidade, ela não muda as circunstâncias, os fatos, porque não é isso. Mas a oração na intimidade, ela nos muda. Tem uma diferença muito grande nisso. A oração na intimidade, ela quer nos mudar, quer nos transformar. E talvez seja isso aquilo que a gente mais precise no relacionamento com o Senhor. Essa mudança aqui dentro do nosso ser. Essa oração, ela nos torna mais conscientes de quem Deus é e o que nós somos para Ele, filhos amados. A oração não é apenas uma lista enviada para o céu, talvez a prática de muitos de nós, mas é um lugar onde a alma, nossos sentimentos espirituais são reorganizados pelo Pai. Isso tudo vem do secreto, vem da intimidade, vem do seu momento íntimo com Deus. Muitas vezes a gente não muda porque a gente ainda não percebeu a essência. A gente não muda por causa da nossa religiosidade. A gente não muda porque a gente não tomou a decisão de, como diz o texto, de subir com Jesus para ter uma comunhão mais profunda com o Pai. Amém? Glória a Deus. Isso é só uma gotinha que o Senhor quer falar para a gente. A gente precisa desenvolver mais a intimidade com o Pai. Se Deus permitir, terça-feira a gente vai continuar pensando, para que a gente, em aprendendo, em ouvindo, em aprendendo, a gente possa colocar em prática e realmente, a partir de agora, começar a desenvolver tempo de secreto, tempo de intimidade diante do altar do Senhor. Amém? Deus nos abençoe. Vamos nos colocar
em pé sobre os nossos pés e vamos agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus, faça sua oração e peça ao Senhor para cada dia te despertar para a intimidade tão necessária com Ele. Chama o irmão Sinésio para estar aqui orando nesta hora, agradecendo a Deus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Eu creio que tudo que nós pedirmos ao Senhor, em oração, crendo, o Senhor, Ele nos dará. A palavra, ela se cumpre porque você crê na palavra. A palavra, ela se cumpre porque nós ouvimos a palavra. Por isso, eterno Deus, nós, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está presente. Sabemos, Senhor, que somos necessitados. E nós queremos, Senhor, que o Senhor habite em nós. Queremos, Senhor, ter intimidade contigo. Por isso, nesta hora, nós te pedimos que o Teu Espírito possa atuar em nós. Muitas vezes não sabemos pedir, não sabemos orar. Mas, Senhor, o Senhor é fiel. Ensina-nos em tudo. Capacita, Senhor, em tudo. Para que nós possamos crer, Senhor, e ver o Teu agir. Sabemos que o Senhor estará operando em nós, em nossos lares, em nossas famílias. Mas muitas vezes, Senhor, não compreendemos o Teu agir. Por isso, Senhor, que a compreensão, que o entendimento possa vir, Senhor, sobre nós, sobre cada um nesta noite. E que a ação do Teu Espírito possa manifestar as riquezas, Senhor Deus, com a plenitude e o poder possa manifestar em nós. Queremos, Senhor, ver-te, queremos entender-te, porque somos necessitados. Por isso pedimos, por isso necessitamos de Ti. Abra-nos o entendimento, nós te pedimos nesta noite, eterno, no nome santo do Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Dê um abraço em seu irmão, em sua irmã, ministre uma bênção sobre a vida dele e nosso culto está encerrado.